Oi, pessoal! Hoje estamos estreando um quadro novo aqui, Café com as Onças, onde vamos falar de assuntos específicos relacionados ao empreendedorismo. E aí, a Jai vai apresentar a nossa primeira convidada. Gente, a nossa primeira convidada é a Priscila Castro, que já passou aqui com a gente, né, no Papo de Onça, e agora ela veio falar um pouco nesse nosso quadro, um pouco de aprendizado e um pouco do Momento Destrave, que é um curso que ela ensina as pessoas a destravarem, a conseguir se comunicar melhor. E é isso que a gente vai conversar com ela agora. Priscila, bem-vinda. Seja bem-vinda. A oportunidade de falar sobre o que eu considero um filho, um momento de destrave. Isso aí. Hoje o tópico do nosso quadro Café com as Onças é oratória. E aí, Priscila, por onde a gente começa aí para ter uma boa oratória? A base da boa oratória, eu digo logo para vocês, é a boa respiração. É uma respiração correta. E como essa respiração, Priscila, é a diafragmática. É a respiração que nós nascemos com ela, porém, ao longo da vida, por N questões, vamos desaprendendo a respirar pelo diafragma, que é a área da costela. Uhum. Essa área ela tem uma capacidade de armazenamento de ar muito maior do que essa parte superior do nosso peito, que é o que a gente acaba fazendo. Nós, mulheres, roupa apertada. Querer a barriga para dentro atrapalha também. Já atrapalha. E os homens, eu acho que por um desleixo maior, também perdem essa capacidade de postura, né? Como você senta, onde você armazena esse ar. Isso faz uma diferença absurda. Porque com uma boa respiração, você consegue organizar melhor as ideias, porque você oxigena o seu cérebro. Você tem tempo hábil também para isso. Você consegue fazer com que a articulação das palavras fique melhor, mais clara, porque você tem potência vocal para respirar e colocar para fora as palavras. Fora que você pode falar horas e horas e horas sem se cansar. Ou seja, a grande vantagem de fazer esse curso e aprender o momento de destrave é realmente você ter uma continuidade na fala, ter uma boa dicção, um controle, né? Também. O controle respiratório é um ponto fundamental. Ele também controla a nossa ansiedade. As pessoas que costumam atropelar porque estão nervosas, não conseguem organizar as ideias e ter tempo para falar, a respiração ajuda nisso. As pessoas precisam entender que comunicação vai muito além do que propriamente eu falo, mas é como eu falo. Então, conexão é importante. Esse olho no olho, esse conversar, né, se interessando pelo outro. Ouvir o outro também faz parte dessa boa comunicação. Como eu falo, se eu articulo bem essas palavras, se eu me atropelo ou não e se eu consigo falar o que eu pretendo. E se o outro entende mensagem, né? O que eu quis dizer. Legal. É um sistema muito amplo, muito interessante também, mas que com o momento de destrave, todos nós vamos entendendo que existe um caminho a ser seguido. Primeiro, temos que identificar onde está o nosso entrave. O que nos prejudica? O que faz com que eu não seja um bom orador? O que me bloqueia de dar uma entrevista, de participar de uma reunião, de ser um porta-voz da minha empresa, de ser o porta-voz da empresa que eu criei, da ideia que eu desenvolvo. Por que é tão difícil? Porque existe um caminho a ser percorrido. Nem sempre as pessoas mais competentes e preparadas são as que falam melhor. E aí existe, às vezes, uma inversão. Que o mais competente, o mais preparado, como ele não consegue se expressar bem, ele perde a vez para quem não é tão bom. Para quem se expressa melhor, né? Para quem se expressa melhor. Se comunica. E essa pessoa nem sempre tem um grande conhecimento. Nós já tivemos professores, doutores, mestres, que dentro de sala de aula não conseguiam traduzir tanto conhecimento. E outros que tinham, às vezes, só uma especialização e chegavam na aula e davam aquele show e você entendia mais. É verdade. E isso é o poder de síntese e de explicação. É você se fazer entender. O seu conhecimento, ele não é medido somente pelas palavras que você usa ou pela forma, mas como você passa isso adiante. Eu preciso traduzir conhecimento. O jornalista faz isso, ele traduz informação para que todos possam entender sobre vários assuntos. E a comunicação, ela não deixa de passar por aí também, de você saber qual é o seu público, quanto tempo eu tenho de fala, o que vai ser preciso, eu vou usar recursos, eu não vou precisar de recursos visuais, audiovisuais. Como é que vai ser essa minha apresentação? Você tem que ter um tempo hábil para se organizar a depender do seu evento de fala.
apresentação de TCC, mestrado, doutorado, desenvolver e apresentar um projeto que é importante para a sua vida, você defender a sua marca, você dar uma entrevista sobre a sua empresa, você atender o seu público um para um, médicos, psicólogos, nutricionistas, o personal trainer, o empresário que às vezes atende uma pessoa em uma mesa. Tudo isso é uma comunicação. E tudo isso existe um caminho para ser bem feito. Começando Muito pela respiração, bacana. conexão, entendimento do público, como eu falo com ele, o que eu falo para ele. E eu coloco, rapidinho, só colocar um ponto importante, que agora todo mundo tá indo pro digital, né? Tá indo pra internet. E para que você consiga realmente alcançar o seu objetivo, esse esclarecimento total de comunicação, ele é muito importante. A gente até comentou antes aqui nos bastidores que a gente pretende fazer o curso exatamente por isso, porque a gente está se comunicando agora, tá falando com o público, a gente precisa ser o mais direto, o mais coerente possível para que a nossa mensagem seja alcançada pelo público. Além de conhecer o seu público, você precisa entender qual é o canal que você vai utilizar. Cada canal, cada veículo tem uma exigência. O rádio, a TV, o podcast, tudo isso é uma linguagem. Os seus stories, quando você faz no seu celular para a sua página no Instagram, isso tudo faz diferença. E dentro do momento de Destrave, nós não só apresentamos os entraves, mostramos como é essa preparação física e fonoaudiológica, como também mostramos as ferramentas que as pessoas podem desenvolver e devem aplicar no dia a dia para que essa comunicação seja sempre melhor. A tendência é sempre melhorar. Cada um de nós está num patamar. Uns acima, outros abaixo. Mas eu reconheço onde eu estou. Eu reconhecer isso é muito importante. Então, daquele momento, eu tenho meu esforço e a minha performance, meus exercícios que eu vou fazer para alcançar. Dentro do momento de Destrave, nós trabalhamos com redes sociais por entendermos que existe, sim, uma demanda necessária. Algumas pessoas pecam por pequenas coisas nas redes sociais e que podem melhorar muito. Costumo acompanhar pessoas que já participaram das 5 edições anteriores, nós estamos indo para a 6ª, antes e depois do momento de Destrave. E o ajuste, muitas vezes, ele é sutil, mas ele é decisivo para essa comunicação na internet. Coisas simples, palavras que você pode evitar, o que você pode utilizar, a forma da construção das frases. Como eu falo diretamente com as pessoas? De uma forma direta. E o meu poder de síntese tem que estar presente. Porque senão eu dou voltas e eu não consegui dizer o que eu queria. E o outro não sabe qual era o meu objetivo. Então, ter objetividade, ter esse poder de síntese faz essa diferença. Principalmente nas redes sociais, porque a gente está lidando com concorrência, com muita tempo, concorrência, né? com o tempo das pessoas e com o interesse que elas têm que ter rapidamente em conectar com aquele conteúdo. É 3 segundos para te conseguir, né? Que a pessoa tenha atenção no teu conteúdo. Então, tu tem Imagina que ser só mais... o desafio. E quando nós falamos em oratória, de um modo geral, nós estamos falando de outra curva. Numa palestra, numa aula, eu estou falando de outra curva de atenção. Porque ali naquela aula as pessoas estão, em tese, naquele momento, para me assistir. Sim. Só que na internet não, elas têm milhares de coisas ao redor e no celular. É o WhatsApp apitando, é o alarme de alguma coisa que precisa fazer, é a ligação de alguém, e aí vem Facebook, vem Instagram, vem as demandas do que você tem que fazer. Então, assim, a concorrência, a disputa ali dessa atenção, ela é preciosa. E cada meio de comunicação tem suas características, né? E aí você precisa saber como se comunicar em cada meio, né? Numa palestra, tem uma postura, nas redes sociais já é algo mais informal, dependendo do que é o seu conteúdo, né? Outra coisa que tá acontecendo muito hoje em dia é pitch. Né? Então, tipo, é muito 3 minutos para te fazer uma apresentação do teu trabalho, né? Vender qual é o teu negócio. Então, realmente, tu precisa ser bem conciso ali, bem o tempo, objetivo. Ele pode ser um aliado ou um grande inimigo. Mas você precisa entender que tempo é esse. Dica básica, o que eu acredito muito. Saiba o seu tempo, mas se prepare para mais e para menos. Tenha 3 tabelas para você. Se você tiver 3 minutos, esteja preparado para 5, 6, ou até para 2. Quem sabe para 1. Porque em alguns eventos você é surpreendido pela dinâmica, aconteceu um atraso, teve um imprevisto, entrou mais alguém, olha, nós vamos dividir seu tempo, e aí? O mundo acabou? Não. Eu preciso ter rapidamente e nem algo sempre para o resolver. domínio do assunto é suficiente, né? Para você, numa hora dessas, de 3 falarem em 1 minuto, né? E aí o poder de síntese entra. Do mesmo jeito que você pode estender a sua fala,
por outros recursos, que são muito viáveis e são interessantes. Você não vai arrastar a sua fala, você vai criar estratégias interessantes para dar mais riqueza de detalhe, para contar histórias, e aí você consegue envolver, construir. né? Construir uma história. A gente escuta muito falar hoje do storytelling, né? Sim, se a gente trabalha com isso, a envolver. gente dá o conceito do que é o storytelling e mostra como ele pode ser utilizado. O destrave, durante as horas que a gente fica, de 8h30 da manhã até 5 horas da tarde, sempre um sábado, as pessoas veem na prática como é que funciona a aplicação da oratória, porque eu aplico nesse dia várias ferramentas. E eu falo para eles, fiquem atentos ao que está acontecendo, porque é a aplicação da técnica. Ei, Priscila, e o que você diz aí para quem tem vergonha ainda de se expor nas redes sociais, né? Você tem aí algum conselho ou acorda, vai ter que se expor? A vergonha e a timidez. A gente pode dizer que está no item 1 de 10, 10 de 10, perdão, 10 de 10, entre os argumentos que as pessoas utilizam para não falar em público. Para não falar. E isso é muito fácil. Eu sou tímido, eu tenho vergonha. Será que é isso? Ou você criou essa justificativa para não enfrentar outras questões? Porque a timidez em si, ela pode existir em alguns raros casos extremos de pessoas que, de fato, passam mal. E aí chama glossofobia, pessoas que têm essa dificuldade de exposição. E isso trata na terapia. Outras pessoas falam, eu não consigo, eu fico muito nervosa. Mas o nervosismo e a ansiedade fazem parte da nossa vida. Qualquer efeito surpresa, lembram do início da gravação do podcast, o início do telejornal? Perdão, não era para falar isso, mas Não, pode falar, em qualquer início de podcast, em qualquer início de gravação de um telejornal, você vai ter essa adrenalina inicial. E você contorna, porque você se preparou para aquilo. Quando você planeja, você se prepara, tudo muda. Não dá para ser pego de surpresa. Isso é em qualquer momento de apresentação. E eu tô ouvindo a tua fala, antigamente a gente se preparava muito para fazer redação de vestibular, para fazer redação. Quantas redações nós fazíamos por ano para poder chegar no Enem e desenvolver uma? Isso. Aí redação de vestibular, redação para emprego, para busca de alguma vaga e tudo. Só que hoje tu vai te diferenciar na forma que tu vai te apresentar. Como tu vai te vender. É uma das características mais buscadas hoje no mercado de trabalho é a comunicação. Quem se comunica bem, quem sabe se vender no melhor dos sentidos, vai ganhar destaque. Pode ter o PhD que for, se não souber se vender, mostrar que sabe tudo isso, vai ficar com diploma ou vai ficar com certificado na mão, guardado. Priscila arrasou. Arrasou, muito obrigada. Esse foi o nosso primeiro Café com as Onças, onde vamos trazer temas sobre empreendedorismo. Então você já pode, depois de se inscrever no canal, comentar aí qual o próximo tema que você quer que a gente aborde aqui. E essa foi a Priscila Castro. Muito obrigada. Que tá com o método Destrave. Vai ter o próximo no dia 26 de agosto. 26 de agosto. Todas as informações tem link já na minha bio, mas tem o @momento Destrave. Lá a gente traz muito conteúdo, com postagens, com informações sobre oratória, sobre comunicação, sobre destravar. Quem participa não se arrepende. É isso, gente. E você que quer falar um pouco de algum conteúdo legal também aqui para ajudar, para poder contribuir para a vida de alguém, nos procure, deixa nos comentários, coloque o que você quer ver ou se você tem algum conteúdo para dividir que vai ajudar profissionalmente a carreira de alguém e vem com a gente. Isso aí, nosso quadro é para compartilhar conhecimento. Obrigada, gente. Até o próximo. A gente vai continuar com o nosso café aqui.